92 proposições aprovadas, 28 reuniões, 14 audiências públicas. Esse é o balanço das atividades da Comissão de Educação no primeiro semestre de 2019. E o presidente da comissão, senador Dário Berger, vai conversar com a gente sobre as atividades da comissão nesse período. Obrigada, senador, por nos receber aqui no seu gabinete. Senador, o tema educação foi um tema muito debatido nesse primeiro semestre, né? O presidente da República nomeou 2 ministros que receberam críticas de pessoas de fora e de dentro do próprio governo. Tanto Ricardo Vélez quanto Abraham Weintraub foram questionados por posturas, frases e até medidas polêmicas, consideradas polêmicas, como o corte de verbas na educação. Como foi o acompanhamento da comissão? Os ministros foram ouvidos? Como foi esse acompanhamento? Como tem sido esse acompanhamento do colegiado? Bem, como todos nós sabemos, o cenário atual é de tempos difíceis, né? Opiniões divergentes, de um lado um radicalismo de direita, de outro lado um radicalismo de esquerda. E, na verdade, o que o povo brasileiro quer e deseja é andar para frente, nem para a esquerda nem para a direita. Como conciliar essas tendências ideológicas é que é o grande desafio. E isso recai sobre a nossa comissão grande parte dessa responsabilidade, de tentar encontrar um caminho da harmonia, do entendimento, para que as coisas possam efetivamente fluir do desejo da população brasileira. Bem, essa tendência de conflitos e de opiniões divergentes, elas, de certa forma, são fomentadas por alguns ministros, ou pelo governo como um todo. Quer dizer, uma nova forma de fazer política, um novo conceito que querem implantar, de uma forma relativamente diferente e muito mais radical do que a gente percebia anteriormente, que era uma forma que tinha divergência, mas era democrático, se respeitava a opinião dos outros e assim sucessivamente. No entanto, precisamos transpor essa barreira. Esse é um obstáculo grande que nós temos pela frente. E na Secretaria da Educação nós recebemos os 2 ministros, né? Agora nós já estamos indo para o 3º ministro, quer dizer, em apenas 6 meses de governo, o que é muito ruim para a educação, porque a educação é o início, o meio e o fim da formação pessoal da nossa nação, né? Quanto melhor preparados estiverem os nossos alunos, as nossas crianças e os nossos jovens, melhor será o futuro do Brasil. E a educação, na minha opinião, deve seguir uma receita simples. Valorizar o professor para garantir o futuro do aluno. E, além disso, respeitar todas as tendências ideológicas para que, efetivamente, a gente, na divergência, possa encontrar um entendimento e crescer. Que esse é o grande objetivo que nós todos temos. O senhor falou da questão ideológica. O senhor acha que a questão ideológica permeou mais esse caminho nesse início, em relação à educação, nesse início do mandato do presidente Bolsonaro? Eu acredito que sim, porque, na verdade, a eleição do presidente Bolsonaro representou, na minha opinião, o fim de um ciclo, né? A população estava insatisfeita com a forma como a política, de uma forma geral, vinha sendo desenvolvida no Brasil. Os serviços públicos eram de qualidade questionável, para não dizer de péssima qualidade. A saúde agoniza nos corredores dos hospitais. A educação não tem sido avaliada como a gente gostaria que fosse avaliada. As próprias metas do Plano Nacional de Educação não foram atingidas em tempo real. Quer dizer, são todas características que nos levam a entender ou tentar entender a insatisfação generalizada da população com a política propriamente dita. E a eleição do presidente Bolsonaro, na minha opinião, foi um choque, foi um corte que, daquela forma como vinha se operando a política, a população não tinha mais desejo que continuasse. Agora, o atual governo, com essa nova forma de governar, ele tem que encontrar um caminho para efetivamente buscar um entendimento. E um presidente da República, um governador ou um prefeito, ele tem que ser um pacificador. Ele tem que ser quase como uma mãe bondosa e generosa que acolhe seus filhos sem nenhuma distinção, vamos dizer assim.
E não é o que ainda está acontecendo, entendeu? Nós estamos ainda diante do confronto. Nós não estamos nos entendendo exatamente como deveríamos nos entender para construir o Brasil que nós todos gostaríamos de construir. Senador, um outro assunto que também foi muito debatido na comissão foi a renovação, a revisão do Fundeb, né, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. O fundo deixa de valer agora em 2020, a comissão fez 5 audiências públicas, ouviu vários especialistas. Foi possível já chegar num consenso de um novo formato para que esse fundo seja renovado? A necessidade de renovação, foi possível já chegar num consenso? Eu acho que estamos avançando bastante. Inclusive existe também uma PEC no âmbito da Câmara dos Deputados, que está mais avançada do que a nossa aqui no Senado Federal. E a nossa ideia e a nossa proposição de entendimento e de conciliação, que sempre fez parte do nosso dia a dia, é de nós unirmos as duas propostas e, no final, buscarmos um entendimento entre Câmara de Deputados e Senado Federal. Bem, o Fundeb, na verdade, é a grande ferramenta, é o grande vetor, é o grande financiador da educação básica brasileira, né? Sem o Fundeb, você pode escrever aí, fica decretada a falência do ensino fundamental e do ensino básico no Brasil. Portanto, nós não podemos facilitar com isso. Se o governo, que deveria tomar essa iniciativa, não tomou, demonstra a responsabilidade, o compromisso e a preocupação dos parlamentos, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal, de antecipar-se a essa discussão para que nós não sejamos pegos de surpresa no final do ano que vem, que com a decretação do fim do Fundeb, imagina a confusão e o financiamento da educação básica no Brasil, como é que ia acontecer. Fizemos aí já 5 audiências públicas, nós temos como relator no Senado o senador Flávio Arnes, que foi secretário estadual de Educação, professor, quer dizer, uma pessoa que tem um amplo conhecimento dessa questão e dessa matéria, e eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos continuar discutindo e vamos chegar a bom termo num projeto que atenda os interesses das escolas brasileiras, da educação brasileira, e que possa ser suportável também pelo governo federal. O senador Flávio Arnes, ele defende, inclusive, que seja uma política pública definitiva. O senhor concorda? Concordo. Eu até confesso aqui que eu fui pego de surpresa quando tomei conhecimento que, com a decretação do fim do Fundeb, né? Porque eu já imaginava que essa seria uma política permanente, mas como não é, tinha prazo para terminar, e de repente o legislador, naquela oportunidade, estabeleceu um tempo, um prazo para fazer uma avaliação mais profunda dessa questão do Fundeb, e é o que está acontecendo agora. Isso força tanto o parlamento quanto os poderes constituídos da nação a discutir essa política brasileira de educação que, no meu entendimento, junto com o SUS, foram as políticas mais abrangentes e que melhor resultados trouxeram à sociedade brasileira. Senador, a gente falou agora no início que foram 92 proposições aprovadas, né, nesses primeiros meses de comissão, de trabalho da comissão. A gente consegue perceber nessas que foram aprovadas, em outras que estão na pauta também, várias que tratam da valorização do professor e também da modernização da grade curricular, do currículo das escolas. Essa é uma preocupação dos senadores da Comissão de Educação? Muito grande, porque a qualidade da educação passa pela qualificação do nosso professor, no meu entendimento. Quanto melhor preparado, instruído estiver o professor, claro que ele terá mais conhecimentos para transmitir aos seus alunos, ao seu rebanho propriamente dito. Então, há muito tempo que nós lutamos e que discutimos de uma maneira muito substancial uma forma de valorizar o professor. E valorizar o professor, em primeiro lugar, é pagar um salário digno para ele, né? Em segundo lugar, oferecer condições de trabalho para que ele possa exercer a sua atividade e a sua função.
E eu acho que não tem nada mais sublime na vida de uma pessoa do que ser professor. A capacidade de ensinar, de formar pessoas, de ajudar as nossas crianças e os nossos jovens a prosperar, crescer, se desenvolver e se preparar para a vida e para o mercado de trabalho. Mas, ao longo da história, o que a gente vê é que o professor não teve a valorização que deveria ter durante esse período. Eu até, se você me permitir, gostaria de fazer aqui um parênteses para dizer que quando eu iniciei as minhas atividades escolares, foi quando eu já tinha 7 anos, entrei no primeiro ano. E eu estudei a minha primeira série numa escola reunida ou nucleada, não sei exatamente. Era aquela escola que a primeira fila era o primeiro ano, a segunda fila era o segundo ano, a terceira fila era o terceiro ano e a quarta fila o quarto ano. E só tinha um professor. Então o professor nos primeiros 10 minutos ou 15 minutos dava aula para o primeiro ano e assim sucessivamente. E o professor naquela época, junto com o padre e o delegado e poucas pessoas mais, era a pessoa mais importante do município ou da região. E aí, passado aí 40, 50 anos aproximadamente, a gente vê que o professor não teve a valorização merecida durante esse período todo. Se uma nação quer se desenvolver, crescer e prosperar, não tem outra forma do que se não investir em educação. E investir em educação significa investir no professor para garantir a qualidade do aluno. Senador, na sua opinião, qual é o papel que o Senado tem na manutenção da educação básica e também do ensino superior? Eu pergunto isso porque o ministro Paulo Guedes já falou algumas vezes na intenção de desvincular as receitas da União, e as receitas da educação são todas, maioria, né, são receitas discricionárias, então tem que ser despesas obrigatórias, né? Qual que é o papel do Senado nesse papel não só de fiscalizar, mas de manter a educação básica e o ensino superior? Acho que o papel não é só do Senado, mas sim de toda a sociedade, dos pais, dos avós, dos familiares e, evidentemente, do Senado e do Parlamento e dos parlamentos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Todos nós desejamos uma educação de qualidade para os nossos filhos. E na medida que isso se torna uma verdade verdadeira mesmo, não tem como negar que a desvinculação de receita, como sugeriu ou como aventou essa possibilidade o ministro da Economia, não me parece uma ideia feliz, porque para nós chegarmos nesse patamar dos 25% na educação, nós não chegamos nesse patamar por acaso. Nós chegamos porque a educação deve ser estabelecida por todos os governos como uma das prioridades das prioridades. Porque sem educação, nós nem estaríamos aqui hoje. Quer dizer, é uma situação que merece ser destacada. Lutamos também para vincular um recurso X para a saúde. Imagina, se nós hoje já estamos com problema na saúde, que a gente acompanha no dia a dia aí, e que é muito grave, imagina se nós desvincularmos isso. Bem, aí para administradores responsáveis e comprometidos com o futuro dessa nação, nós não teríamos problema. Agora, nem todos os administradores públicos, sejam eles de plantão, ou seja, aqueles que possam vir a exercer essa sublime missão, serão responsáveis. Então, pode utilizar o recurso de maneira diversa dessa que efetivamente precisa estar vinculado principalmente saúde, educação, segurança pública e coisas dessa natureza. De maneira que eu me coloco contrário, vamos dizer, à desvinculação, porque o que a gente luta e o que eu sempre percebi é as pessoas sempre lutando para aumentar esse percentual e não para suprimir do dia a dia das nossas vidas. Senador, também foi aprovada no final do primeiro semestre uma emenda deixando recurso para a educação básica. Na ocasião, o senhor disse nessa reunião, inclusive, que apresentou dados de um censo do INEP com dados alarmantes, né? Inclusive mostrando que escolas que não têm sequer banheiro. É isso mesmo, senador? Infelizmente, a realidade do Brasil ela é bastante difícil, inclusive, de entender quando nós levamos em consideração a infraestrutura
das nossas escolas propriamente dito. Nós temos hoje no Brasil cerca de 181 mil escolas. Na verdade, 181.939 escolas. Dessas, 77%, ou seja, 141 mil escolas, são da rede pública. Então, você vê o seguinte, 77% da educação básica no Brasil são da rede pública. O que eu estou dizendo isso para demonstrar a importância para a sociedade brasileira da escola pública, que tem que ser uma escola de qualidade, tem que ser uma escola que tenha o mínimo de estrutura necessária, que tenha biblioteca, que tenha internet, que tenha banheiro, que tenha saneamento básico, que tenha água tratada, que tenha o mínimo necessário, porque não é mais concebível em pleno século XXI que o Brasil, um país que sempre se desenhou como sendo um país do futuro, ainda tenha inúmeras escolas em todo o Brasil, espalhado por todo o Brasil, que não tem água tratada, que não tem esgoto sanitário, que não tem biblioteca, que não tem internet. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. A ponto de eu, como presidente da comissão, agora com as emendas de comissão que serão base para fazer o orçamento do ano seguinte, eu sugeri que nós destinássemos uns recursos, o recurso necessário para investir em infraestrutura, sobretudo nessas escolas que ainda não têm essas condições sanitárias atendidas e que também não tem biblioteca e etc, etc e tal. E felizmente foi bem entendida pelos membros da comissão, foi aprovada e eu quero fazer todo o esforço necessário para que no próximo ano incentivar o ministro a liberar recursos de infraestrutura, não para a construção de novas escolas e como normalmente acontece. Bem, evidente que eu vou lutar por isso também, mas prioritariamente para que esse levantamento que foi feito, eles possam ter esse diagnóstico e destinar recursos para essas escolas para que elas possam ter a sua qualidade sanitária adequada, junto com internet, junto com essas coisas de infraestrutura que tem a ver também com a valorização do professor e a qualidade do aluno. Você acha que a educação básica é a área mais sensível da educação? Eu acho que a educação básica é a área mais sensível e é a mais importante. Se você não faz a base, você não faz o resto. Quer dizer, então a educação básica é o início de uma grande construção de uma sociedade, ou da grande construção da personalidade de um cidadão, do seu caráter, da sua capacidade, da sua formação. E eu digo, e quero repetir aqui, que eu penso que uma das maiores formas de independência de um ser humano é aquela que é construída através da educação, através do conhecimento. Quanto mais conhecimento e mais preparo o cidadão tiver, mais independente ele vai ser e mais condições ele terá de construir a sua família e o seu futuro. E ele é uma área sensível também nessa questão que o senhor falou, né? Não é só de valorização do professor, mas também na parte de infraestrutura. Então, o senhor acha que precisa de realmente um olhar especial? Eu acho que sim. Bem, eu acho que a educação tem algumas coisas que o administrador de plantão, seja ele presidente da República, governador, prefeito, ele tem que ter um olhar, depende de como a gente vê as coisas, né? Mas um olhar para a educação tem que ter um novo olhar. A cada dia a vida se renova, os conceitos se alteram e a gente precisa estar atualizado a esse novo tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de evolução tecnológica muito grande, um tempo onde a própria população está cada vez mais exigente e isso requer um preparo cada vez maior das nossas crianças e dos nossos jovens para enfrentar o futuro, constituir a sua família e vencer na vida. Portanto, eu acho que investir na educação base ou na educação básica é importante, é fundamental, é vital para a construção de uma sociedade melhor e mais educada e mais preparada. Senador, um outro projeto que também foi bem comentado, que foi aprovado na comissão, foi o que antecipa os feriados
para as segundas-feiras, né? Queria que você explicasse um pouquinho essa proposta, que é inclusive da sua autoria. Qual que é o objetivo, senador? Bem, esse tem vários objetivos, não é só com relação ao calendário escolar propriamente dito, mas também com o calendário escolar. A antecipação dos feriados, ela tem por objetivo fundamental dinamizar a economia, melhorar o ambiente de negócios, facilitar a atividade comercial e não reduzir, vamos dizer assim, a atividade econômica que, quando existe um feriado de meio de semana, acaba, em muitas ocasiões, com enforcamento em determinados momentos e, em outro, desestruturando todo um planejamento que propriamente poderia acontecer, como é o caso dos feriados de meio de semana. O que acontece com isso? O feriado, nós optamos por antecipar para segunda-feira, isso facilitaria a vida de todos praticamente, inclusive de nós aqui no Senado e aqui na Câmara dos Deputados, que segunda-feira é um dia praticamente neutro para nós aqui, com poucas atividades. A atividade maior se desenvolve aqui na terça, na quarta e na quinta-feira. E que, se nós anteciparmos esse feriado para segunda-feira, nós teríamos mais condições de desempenhar e desenvolver as nossas atividades assim. Aqui também, lá e nos municípios, nas cidades também. Porque na educação, por exemplo, as escolas, os pais, os alunos poderiam se programar, inclusive, para fomentar o turismo de curta distância com um feriado prolongado de sexta, ou melhor, sábado, domingo e segunda-feira. Já se cai no meio da semana, já fica truncado e fica difícil. Portanto, eu acho que esse é um projeto de ganha-ganha, ganha todos, ganhamos todos nós, ganha o turismo, ganha a atividade econômica, e optamos por segunda-feira, porque segunda-feira é o pior dia que existe, segundo as estatísticas e os dados disponíveis, para o comércio. E a sexta-feira, que a gente também poderia transferir para sexta-feira, e assim não o fizemos, porque sexta-feira, segundo as estatísticas e os levantamentos, que é um dos melhores dias para o comércio, além, evidentemente, do sábado, que é o melhor dia. Senador, para a gente encerrar, qual que é a pauta do Senado para a educação no segundo semestre? Olha, nós estamos discutindo inúmeros projetos e programas. Bem, a questão do Fundeb é fundamental para que nós possamos chegar a um entendimento. Eu tenho me pergunto a mim mesmo, assim, mas o que eu poderia, como presidente da Comissão de Educação, propor para que nós saíssemos da retórica e que, na prática, isso pudesse oferecer os resultados necessários o mais rapidamente possível. E eu tenho despertado nos membros da Comissão de Educação esse princípio, o princípio da gestão de resultados, né? Do método de avaliação sistemática e permanente, para que a gente possa aferir os resultados de acordo com aquela política que efetivamente foi implementada. De maneira que outros projetos também são importantes, como essa questão da valorização do professor, a valorização também, e a valorização não, melhor dizendo, a questão da infraestrutura nas escolas que não têm infraestrutura, são questões relevantes e fundamentais que deverão ter um destaque no segundo semestre. Tá certo, senador, muito obrigada pela sua entrevista. E você pode rever essa entrevista no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Continue sintonizado aqui na TV Senado.